E aí galera que assistiu outro canal, Professor Eliana e Emerson na área, tudo bem com vocês, nono ano? Olha só, correção de atividades, aula de ontem nós fizemos aí um monte de atividades com raízes e potências, vou corrigir hoje, tudo bem? Então pega a sua apostila e vem contigo, página 26 da apostila, atividade 36 e 37. Na atividade 36, era uma atividade um pouco mais tranquila, vamos dizer assim, a gente tinha que colocar em evidência, tá? 7 raiz de 5 menos 2 raiz de 5 mais 9 raiz de 5. Quando vocês virem atividade assim, que todos os termos já tiverem bonitinho, igual essa aqui, tudo organizadinho, não precisa fatorar, não precisa fazer nada, você já faz o cálculo com a parte numérica. 7 menos 2, 5, 5 mais 9, 14. 14 raiz de 5. Já coloca direto, pode ir embora sem medo, tá? Quando a expressão estiver organizada, faz direto que dá certinho. Letra B. Na letra B, nós temos que fazer 3 quartos de raiz de 7 menos 2 quintos de raiz de 7 mais raiz de 7. Ó, observe uma coisa muito importante. Apesar de não aparecer, aqui tem um 1 multiplicando. Tá? Para eu colocar em evidência, eu tenho que lembrar que sempre vai ter um 1 ali. Eu não posso simplesmente apagar esse raiz de 7 que ele acabou. Não, ele não acabou, ele ainda está aqui. Quando você põe em evidência, eu tenho que pôr um 1 no lugar. Então vamos lá. 3 quartos, vou colocar dentro de parênteses para você entender o que está acontecendo. Menos 2 quintos, mais 1, que multiplica a raiz de 7. Se a gente fizer a propriedade distributiva, ó, 7 vezes 3 raiz de 4, 7 vezes menos 2 quintos e 7 vezes 1. Raiz de 7 vezes 1, que vai dar isso aqui de novo, beleza? Por isso que precisa colocar um 1 ali. Tenho que resolver esse cálculo aqui, ó, dentro desse parêntese. Tenho que resolver esse cálculo com frações. Então eu vou tirar o MMC, eu vou colocar um aqui embaixo, e vou tirar o MMC de 4 e 5. O MMC de 4 e 5 é 20. Então eu vou fazer o cálculo de novo, ó. Aqui embaixo 20, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 20 por 4, 5. 5 vezes 3, 15. 20 por 5, 4. 4 vezes 2, 8. 20 por 1, 20. Mais 1, então mais 20. Vezes raiz de 7. Fazendo esse cálculo aqui em cima, 15 menos 8 dá 7. 7 mais 20, 27. Então o resultado final fica 27 20avos raiz de 7. Finalizamos o cálculo. Bonito assim, tá? Fácil de fazer? Muito fácil, porque tem cálculo com fração. E fazer cálculo com fração é muito tranquilo, tá? Próxima atividade, letra C. Na letra C, tá copiando, gente? Volta o vídeo, dá pausa lá, tá? Letra C, 3 raiz de 3. Durante a aula eu tenho que esperar. Aqui eu posso ir, você consegue pausar aí. Não se esqueça disso, tá? Por que eu coloquei raiz de 5? É raiz de 2, eu tô ficando 2. Raiz de 2 mais 4 raiz de 2 menos 2 terços de raiz de 3. O que eu vou fazer aqui? Observe que eu tenho raiz de 3 aqui, tá vendo? Então eu vou unir esses dois. Então vai ficar assim, ó, esse 3 aqui menos esses 2 terços aqui, ó. Ele vai ficar dentro do parêntese. Então 3 menos 2 terços, que multiplica a raiz de 3. Agora o raiz de 2 tem esse menos 9 aqui, tá vendo? Olha, então o que eu vou colocar aqui? Menos, dentro de parêntese, 9 mais 4. Então menos 4, porque menos com menos dá mais 4, beleza? Como eu coloquei parêntese, eu tenho que fazer isso. Raiz de 2. Fazendo os cálculos agora separados, tá? Não posso unir os dois, porque é raiz de 3 raiz de 2. São diferentes. 3 menos 2 terços. Dica para fazer esse cálculo. Dica sensacional, hein? Como é que eu faço um número inteiro menos uma fração? Multiplica, ó. Deixa eu fazer aqui a igualdade. O 3 vai continuar, não vai mudar. 3 vezes 3 dá 9. 9 menos 2. Acabou. É só isso. É facinho assim, tá? 7 terços. 7 terços de raiz de 3 menos 9 menos 4, 5 raiz de 2. Olha que coisa linda. Beleza? Fácil demais? Tranquilo demais? Terminamos. Questão número 37. Simplifique e efetue. Então vamos lá, vamos simplificar. Raiz de 8 menos 3 raiz de 50 mais 2 raiz de 18. Esse aqui, se eu não me engano, eu tinha até passado dentro de sala para vocês, não tinha? Raiz de 50, raiz de 18.
Dentro de sala não, né? Modo de falar, durante a aula. Vamos fatorar o número 8. 2, 4, 2, 2, 2, 1. Deu 2 ao quadrado vezes 2. Então, 2 fica do lado de fora, o outro 2 dentro da raiz. Vou fatorar o 50. Por 2, 25. Por 5, 5. Por 5, 1. O 5 fica do lado de fora e o 2 dentro da raiz. Então, menos 3, que multiplica, agora é o resultado do raiz de 50. 5 raiz de 2. Mais 2, que multiplica fatorando 18. Por 2, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. 3 ao quadrado vezes 2. O 3 fica do lado de fora e o 2 fica do lado de dentro. Terminei as fatorações. Vou realizar as multiplicações agora. Então, 2 raiz de 2 menos 15 raiz de 2 mais 6 raiz de 2. Tem um monte de raiz de 2, tá vendo? Tudo bonitinho, igual aquela primeira que eu falei. Quando tiver organizado, gente, faz direto. 2 menos 15 dá menos... inclusive, vamos fazer o positivo primeiro para ficar mais fácil. 2 mais 6, 8. 8 menos 15 dá menos 7. Menos 7 raiz de 2. Terminamos. Fácil assim. Beleza? Letra B agora. 5 terços de raiz de 12 mais 2 quintos de raiz de 27 menos 5 raiz de 3. O que eu vou fazer? Fatorar o 12 e o 27, lógico. 12 por 2, 6 por 2, 3 por 3, 1. Então, 2 ao quadrado vezes 3. O 2 fica do lado de fora e o 3 fica do lado de dentro. Então, vai ficar 5 terços, que multiplica 2 raiz de 3, mais 2 quintos, agora o 27. Por 3, 9, por 3, 3, por 3, 1. 3 ao quadrado vezes 3. O 3 fica do lado de fora e o outro 3 fica dentro da raiz. Menos 5 raiz de 3. Terminei de fazer as simplificações. Vamos realizar agora os cálculos. 5 terços vezes 2. Multiplicação de fração é só multiplicar, tá? Não tem segredo não. 2 vezes 5, 10. Então fica 10 sobre 3 raiz de 3. Aqui, ó, 2 vezes 3, 6. 6 sobre 5 raiz de 3. Menos 5 raiz de 3. Tudo bonitinho, lindo, maravilhoso. Se fossem números inteiros, eu ia fazer de cabeça. Como são frações, não dá para fazer de cabeça, eu não vou correr esse risco de errar, eu vou colocar dentro do parêntese. Então, 10 terços mais 6 quintos menos 5, tudo isso multiplica a raiz de 3, que está em evidência agora. Resolvendo o cálculo dentro do parêntese, vou colocar um aqui embaixo e vou tirar o MMC de 3 e 5, que dá para fazer de cabeça, porque 3 vezes 5 é igual a 15. Então, vou colocar aqui a barrinha, número 15 embaixo, que é o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 10, 50. 15 dividido para 5, 3. 3 vezes 6, 18. 15 dividido para 1, 15. 15 vezes 5, 75. Vezes raiz de 3. Resolvendo esse cálculo, 50 mais 18 dá 68. 68 menos 75 dá menos 7. Isso mesmo? Menos 7 sobre 15 raiz de 3. Como o 7 é negativo, inclusive, eu posso deixar toda a fração negativa. Todo o meu cálculo negativo. Menos 7/15 raiz de 3. Finalizamos aqui mais uma fração linda, maravilhosa. Ok? Fluiu? De boas na Lagoas? Vira a página. Não tem nada. Próxima atividade está lá na página 29, beleza? 29. Página 29, número 39. O que era para fazer aqui? Efetue as multiplicações transformando em um único radical. Então, letra A, raiz de 8 vezes raiz de 3 é igual a raiz de 24. A atividade não pediu para simplificar, então eu não vou fatorar o 24, beleza? Eu vou deixar do jeito que está. Letra B, raiz de 2 vezes raiz de 5 vezes raiz de 10. 2 vezes 5 dá 10, 10 vezes 10, 100. Raiz de 100. Nesse caso, como raiz de 100 é exata, então eu vou fazer, tá? Resultado 10. Letra C, raiz índice 4 de 5 vezes raiz índice 4 de 125.
raiz índice 4 de 25 vezes 5 dá 625. 625, gente, acostume-se com a ideia, ó. O 5 multiplicado 4 vezes. 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125 vezes 5, 625. Então, a raiz índice 4 do número 5, de 625, é 5, tá? Então, aqui também o resultado dá exato. Aqui é 5 como resultado. Lindo, maravilhoso. Letra D de dado. Raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2 de novo, vezes raiz cúbica de 6. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 6, 24. Raiz cúbica de 24. Beleza? Poxa, tem um número aí multiplicado 3 vezes que dá 24? Não tem. Não vai dar exato. Pode simplificar se quiser, mas a atividade não pediu, então eu não fiz. Só fiz os outros que deram exato. Beleza? Finalizamos aqui, pessoal, uma parte da atividade. Uma parte, vamos dizer assim, fácil da atividade. Eu espero que você tenha acertado a grande maioria, principalmente aquela parte de colocar em evidência. Aquela parte de colocar em evidência é muito importante durante o ensino médio. A gente faz isso o tempo todo na hora de simplificar os cálculos. A gente vai fatorar, colocar em evidência, e aquilo que a gente colocou em evidência a gente vai cortar no final, vai deixar o cálculo muito mais bonito, muito mais limpo. Então é importante fazer, tudo bem? Vamos fazer agora algumas outras questões de simplificação. Eu vou dar um exemplo, tá? E passar para vocês o para casa. Vem comigo. Olha só, ainda na página 29, você vai perceber que a gente tem muitas atividades a serem feitas, tudo bem? Muitas atividades. Atividade número 40 é para fazer a divisão. Raiz de 30 sobre raiz de 6, a gente pode escrever 30 sobre 6 dentro da raiz, 30 dividido por 6 dá 5. Então a gente finalizou, tá vendo? É só fazer uma divisão. Como essa é uma questão muito tranquila, muito fácil, a gente não vai fazer, tudo bem? É só fazer divisão, eu acho ela muito tranquila. A questão 41 é uma questão importante. Vou fazer para você a letra A. Aliás, deixa eu fazer a letra D, que é mais difícil, que aí você faz a mais fácil. O que está pedindo na letra D? Raiz índice 7 de 128 elevado a menos 1. Beleza? Olha lá que coisa linda. Professor, como que eu resolvo isso? Como é que eu saio disso? Para que isso serve? Aqui vem a dica. O número que está fora do parêntese, a gente vai tirar ele de lá. A gente vai colocar ele dentro do cálculo. Então vai ficar assim, ó, 128 elevado a menos 1. Simples assim. Beleza? É isso que a gente vai fazer. Vamos fatorar o 128 para ver o que a gente acha? A gente sempre não fatora o que está dentro da raiz? Então vamos fatorar. 128 é memória de telefone, vai dar 2 elevado a alguma coisa. 2,64, 2,32, 2,16, 2,8, 2,4, 2,2, 2,1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 a sétima. Então, raiz, índice 7, de 2 a sétima, e esse elevado a menos 1 continua aqui. Coloquei o 2 a sétima dentro de parêntese porque o 128 é 2 a sétima. Tá? E o menos 1 tá lá do lado de fora igual estava antes, não mudou, tá? Ele tá aqui em cima, ele continua aqui embaixo. Potência de potência a gente multiplica, correto? A gente não pode multiplicar? Pode. Vou te dar outra dica. Esse 7 aqui corta esse 7 aqui, tá? Então fica 2 elevado a menos 1. A gente finalizou. Tá? Não precisa nem fazer a multiplicação ali. Pode deixar desse jeito aí que dá certinho, tá? Finalizamos. Outra forma de fazer, professor? Tem sim. Caso você tivesse multiplicado. E aí, como é que fica? Raiz, índice 7, de 2 a menos 7. Por quê? Porque eu fiz 7 vezes menos 1. Aqui a gente vai usar a regrinha da festa. Repete o 2. Galera da alta sociedade está dentro da festa, fica por cima. Galera a ralé, que está por baixo. Menos 7 dividido por 7, resultado, menos 1. A gente chega no mesmo resultado, tá vendo? Sempre nessa matéria, gente, é sempre assim. Tem muitas propriedades, qualquer uma que você aplicar da maneira correta vai dar o mesmo resultado, tá? Então fica tranquilo. Você pensou em uma coisa, seu colega pensou em outra, geralmente vai dar certinho no final, tá? Essa atividade número 41 a gente vai fazer, tá? Então deixa ela separada aí no cantinho, daqui a pouco eu escrevo isso para vocês. E a número 42, o que é para fazer na número 42? Na número 42 tem várias raízes dentro de raiz. Exemplo, vou te dar um exemplo lá da letra D. 42, letra D. Raiz cúbica de raiz índice 5 de
A elevado a 15, B elevado a 45. Olha que coisa linda. Como é que eu resolvo isso, professor? Pessoal, viu quanto assim apareceu esse cálculo gigante na sua frente durante as provas? Fica feliz, de coração, fica feliz mesmo, porque esse tipo de cálculo são os mais fáceis. Multiplica, raiz de raiz a gente sempre multiplica, tá? Quanto que dá 3 vezes 5? 15, correto? Então, olha, a gente transforma numa raiz índice 15 de A elevado a 15 e B a 45. Olha que coisa linda, beleza? Agora eu vou te ensinar a fazer de uma maneira rápida. Ele tem que sair. O A consegue pagar o preço aqui? Consegue sim. Então ele fica do lado de fora. O B consegue pagar o preço? Consegue. O B consegue pagar o preço 3 vezes, tá vendo? 15 mais 15 mais 15. Então, B ao cubo. Acabou. Simples assim. Beleza? Outra forma de fazer. O A eu não preciso mexer, porque o A já está com o índice correto, o expoente 15. O B, eu tenho que mexer no B aqui, ó. Eu vou escrever B a 15ª vezes B a 15ª vezes B a 15ª. Por que eu escrevi 3 vezes? Porque 15 mais 15 mais 15 dá os 45 que está aqui em cima, tá vendo? Agora, todo mundo aqui dentro consegue pagar e sair da raiz. Então fica A vezes B vezes B vezes B, todo mundo do lado de fora. Só que esse B 3 vezes, você transforma isso em potência. É o B ao cubo, que é o que eu tinha feito antes. Ou seja, 45 dividido para 15. Quando essa divisão for exata, você já põe o resultado do lado de fora. Beleza? Fácil de fazer e tranquilo, não é? Então são duas atividades que são para fazer assim como eu mostrei. A número 41, você vai passar o expoente que está do lado de fora para dentro, e aqui na número 42 você vai multiplicar raiz dentro de raiz e simplificar os expoentes. As duas estão falando sobre isso, simplificação de raízes, tá? Vai te dar um expoente alto, você vai ter que fazer algum cálculo para tirar alguma coisa lá de dentro da raiz, beleza? Para casa, anota aí. Página 29. Na página 29 vamos fazer duas atividades. Número 41, que nós vamos fazer A, B e C, e a número 42. Na número 42, nós vamos fazer A, B, C também. Só as 3 primeiras, poucas atividades que dá para fazer assim, muito tranquila, beleza? Para a gente poder finalizar na aula de manhã, a gente corrige, finaliza a semana muito feliz, tá? Pessoal, excelente dia para vocês, fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau.